Povo querido do Senhor, a paz, que Deus abençoe a todos vocês, começando mais um Falando de Vida e muito mais. Daqui a pouco eu, Pastor Paulo, Pastora Elizabeth, estaremos aqui conversando sobre família hoje, a importância da família, o valor da família na sociedade, em todas as áreas da nossa vida. Você é convidado a estar conosco sempre e se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso, ative notificações e você estará sempre à frente. Toda vez que tiver um vídeo novo, uma transmissão, você será notificado e vai poder acompanhar conosco sempre em primeira mão. Nosso trabalho aqui é um apoio da Igreja Ide Pregai, Rua Ricardo Quitete, 137, Parque Jockey Clube, cultos quintas e domingos, quinta 19h30 e domingo 19 horas. E você sempre convidado a estar conosco. Além disso, temos o grande apoio do nosso Instituto de Educação Evolver. Lá você encontra supletivo em 45 dias, cursos profissionalizantes, também cursos técnicos, graduação 100% online e pós-graduação. Endereço do Evolver, Rua Barão de Miracema, 461, no centro de Campos dos Goytacazes, telefone 22 999 446200. E você, além disso, encontra muitas qualificações ainda para a sua melhor formação para a vida e para toda a sua caminhada ser frutífera. Que Deus abençoe muito você e vamos juntos para mais um Falando de Vida e muito mais. Abraço para vocês aí e um cumprimento grandioso para a pastora Elizabeth, pastor Paulo. Bom estar com vocês mais uma vez, queridos. Muito bom estar aqui mais uma vez, pastora, pastor, e a gente poder estar falando de vida, né? Exatamente. E, como o próprio nome já diz, falando de vida e muito mais. Inclusive, pastor, é bom até o pessoal aí que segue a gente poder mandar aí quais são as dúvidas que gostaria que a gente falasse. Isso é muito importante, que nós queremos falar o que toca o sim. coração deles, o que são as dúvidas deles, o que são de interesse deles. Bom, deixe para a gente aí nos comentários, sugira temas para que a gente possa conversar aqui no nosso Falando de Vida, às terças-feiras, sempre às 8 horas, o episódio inédito. Então, quem tem sugestões de temas, por favor, faça isso, que vai ser uma bênção. Minha querida pastora, terapeuta, pastora, terapeuta, amor da minha vida, tudo bem, querida? Tudo bem, pastor Anderson? Tudo bem, Paulo? Estamos aqui para, mais uma vez, estarmos aí conversando sobre assuntos que são pertinentes à nossa vida, não somente à nossa vida cristã, né? Mas abrangendo todo o contexto da nossa vida para que nós possamos caminhar de forma muito proposital, edificando a nossa vida, corrigindo o percurso e alcançando o mais rápido que a gente puder os propósitos que Deus tem para nós. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de família um pouco hoje. Família é um tema sempre atual, família é um tema muito importante. Nas últimas semanas, talvez tenha se tornado até um pouco mais importante pessoas atacando a família. Não tem outra palavra para descrever. Pessoas dizendo que a família é o problema da sociedade e até que estão trabalhando para destruir a família como nós a conhecemos. Eu sei que isso não espanta a gente, porque nós sabemos que o nosso inimigo se levanta contra tudo o que é chamado pelo nome do Senhor, e a família é a primeira instituição divina. Mas eu sei que vocês, assim como eu, já viveram em um ambiente familiar que nós podemos nos orgulhar dele, e é por isso que estamos aqui, aprendemos dentro da família, dentro da nossa casa. As pessoas geralmente costumam associar igreja com os princípios fundamentais da família, e não é que os princípios da família só existam em quem está na igreja, mas estar na igreja vai exigir também que as pessoas tenham um relacionamento familiar honesto, correto, bíblico. Então essas duas coisas acabam se confundindo, mas nós sabemos que é possível ter uma família estruturada e que ensina os seus filhos pelo caminho do caráter, dos bons costumes, das boas maneiras, mesmo sem fazer parte do meio evangélico. Mas família é a base da sociedade, né, gente? A família é a base da sociedade. O interessante é que acho que quando as pessoas, ou quando um grupo de pessoas vem dizer que a família ela não é, ela é um problema, ela não é legal, eles esquecem
Eles esquecem de um detalhe, que eles fazem parte de uma família. Então, se ela não está sendo uma família legal, se ela está sendo um problema, provavelmente o problema não está na família ou no núcleo familiar, e sim na pessoa, na própria pessoa. E quando você tem mais de um problema, de uma pessoa problemática na Sim, família, provavelmente essa família pode ser uma família desestruturada, Sim. que as exceções não podem se tornar regra. Que às vezes as pessoas usam, né, as exceções para tentar criar uma regra, exatamente. acreditando que porque alguém conseguiu de uma forma não ortodoxa, significa que todos vão conseguir. Nunca é assim. É, Família é uma base, né? o fato de algumas pessoas estarem desacreditando no valor que a família, na importância que ela tem, não quer dizer que ela não tenha valor. E isso vem muito da percepção de vida que essa pessoa teve. Então, de repente, é uma pessoa que foi ferida, que foi traumatizada no ambiente familiar, por quem ela não esperava, né? Porque, na verdade, nós esperamos que o nome família remete a gente a uma unidade, a um estender de mão, a uma presença constante, e nós sabemos que não é assim que sempre acontece. Então, existem aquelas pessoas que elas foram decepcionadas no seu ambiente familiar Muitas. e passaram, então, a olhar para a família com desprezo, desmero. Então, para ela, a família não tem importância. Afinal de contas, a minha não foi boa, eu estou sobrevivendo, É né? sempre um Eu erro. não tenho família, de repente essa pessoa já desgarrou, né? Não tem família, não formou família e acha que estou vivendo bem, então todo mundo pode viver bem. Vamos abolir a questão da importância da família, que é um erro, porque todo ser humano, ele passa aí por esse berço, né? Querendo ou não, ele Ainda passa. tem os anarquistas, né, que são aqueles que querem ser diferentes, que querem fazer o oposto do que deve ser o tradicional, do que deve ser o correto. Todas as provas mostrando que não vai dar certo, mas eles vão Sim, continuar Se mantém lutando. naquele caminho para tentar provar que ele é o cara que está certo, né? É sempre um grande erro quando as pessoas tentam usar experiências pessoais para criar um novo caminho a se seguir, uma nova doutrina, digamos assim, uma nova ideologia. Isso acontece muito, por exemplo, na criação das seitas. Quantos líderes que criaram uma seita voltaram atrás, que perceberam que erraram, mas aqueles que o seguiram não quiseram aceitar isso e resolveram continuar com a mesma ideia. Nem todo mundo tem a capacidade de voltar atrás. Usar a experiência própria como sendo a criação de um novo modelo de vida é sempre um equívoco, seja por quem quer que seja, tanto para, vou até dizer, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes nós queremos utilizar a experiência própria de algo muito bom que fizemos e queremos aplicar isso às outras pessoas como se fosse a única maneira de se alcançar o resultado. E para não ser mal interpretado, eu vou explicar. Por exemplo, Sansão foi um cara que, biblicamente, chamar Sansão de cara às vezes é até um problema, né? Mas Sansão foi um homem de Deus que, para receber de Deus a presença do Espírito Santo, fez um voto que não foi necessário para outros servos de Deus que receberam a presença de Deus da mesma maneira, mas com ele Deus teve um propósito. Então seria um erro de Sansão aplicar para a vida dos outros a necessidade de fazer o mesmo voto que ele para desfrutar da presença de Deus. É fato que, uma vez que ele está caminhando pelo caminho que Deus estabelece, ele vai desfrutar de coisas sobrenaturais. Mas todas as pessoas que caminharam por esse caminho também desfrutaram. sim. Para Jeremias, por exemplo, não compre uma terra aqui. Para Ezequiel, não chore porque vai perder a esposa. Todos esses que viveram a vontade de Deus desfrutaram o sobrenatural. Então não dá para aplicar um método para todo mundo como se fosse o único. E principalmente quando a gente quer seguir um caminho contrário dos fatos, dos dados, da realidade. E é por isso que eu vou fazer para vocês aqui uma colocação e vocês fiquem à vontade para falar sobre isso dentro do aspecto que acharem melhor, mas a grande verdade é que se nós compararmos a realidade do que vivemos como família, de como fomos criados, daquilo que vivenciamos e do que o mundo era no nosso tempo, na nossa época, e aquilo que se tornou hoje o mundo com base
nas mudanças que aconteceram na relação familiar, cada vez mais as famílias acabando, cada vez mais os divórcios crescendo. O Brasil está batendo recordes em cima de recordes de divórcio, cada vez mais mães solo, e também tem pais sozinhos, sim, mas a grande maioria mulher, mãe solo. O quanto isso tem desencadeado problemas na sociedade? Os dados estão aí, dados do IBGE, dados mundiais relacionando o aumento de violência, o aumento da dificuldade financeira, o aumento de todos os aspectos da vida familiar, aumento dos problemas em todos os aspectos da vida familiar, com os problemas familiares que estamos vendo. Cada vez mais jovens se rebelando contra a relação familiar, com relação ao respeito para com as famílias. Tudo isso tem sido destruidor para a sociedade. Eu vejo claramente que esses dados mostram que a família é importante. Creio que vocês tenham uma visão sobre isso também, e acredito até que tenham uma visão parecida com isso. Com certeza a forma como hoje a família está estruturada, que no nosso tempo, no tempo dos nossos pais, a família a mãe ficava muito em casa. Então, Sim. a educação, os filhos viviam realmente ali, se aproveitavam, vamos dizer assim, aproveitar no bom sentido da palavra, do amor da mãe, do carinho da mãe, do cuidado da mãe. O pai ia lá para prover, saía, ia trabalhar, voltava. Como não tinha a tecnologia que se tem hoje, existiam os momentos entre família, então a família realmente conseguia sentar, conversar, trocar ideia, jantar junto, ter esse momento de família. Hoje em dia você já não tem mais isso. O padrão mudou. O padrão mudou, hoje as formas são diferentes, a mãe está indo para trabalhar também, o pai está indo para trabalhar, os filhos estão sendo o quê? Colocados à mercê de outras pessoas para poder passar por essa educação. Esse momento de família, talvez isso para muitos realmente se perdeu. Não existe realmente para algumas pessoas. Não existe isso. Só de ouvir falar. Talvez tenha pessoas que nunca nem desfrutaram. Nunca, é novidade. E a gente sabe que existem crianças, por exemplo, que quase não têm contatos com seus pais. Os pais demandam de uma vida de labuta tão profunda, né? A gente vê muito isso nos médicos, por exemplo. Sim. O médico tem uma carga horária muito pesada e às vezes é o pai que trabalha como médico, a mãe que trabalha como médica. Os filhos ficam, às vezes, dias sem ter contato com a sua mãe, sem ter contato com o seu pai. Provavelmente, esse tipo de criança, quando se tornar um jovem, quando se tornar um adulto, Sim. ele não sabe o que é família, ele não tem família. Exatamente. A mãe, às vezes, é a babá. Exatamente. Às vezes a criança ela cresce tão apegada a babá do que a própria mãe. Então vai ter um vínculo de família? Não. Então provavelmente nos dias atuais tem se perdido bastante isso, mas isso não quer dizer que a família deixou de ser algo bom e que não ter uma família é que deve ser o ideal. Não, isso quer dizer que os próprios estudos, como o senhor falou, se as pessoas que levantam uma bandeira dessa de que a família precisa ser diferente ou que deve ser eliminada, elas precisam voltar na história e analisar os fatos, analisar os dados que se tem, se mostrando que uma sociedade, quando um jovem ele está embutido dentro de uma família realmente nesse padrão que a gente vê, principalmente dentro do padrão bíblico, ele tende a não cometer deslizes na sociedade, ser um jovem mais aplicado, ser um jovem mais educado, não dar trabalho à sociedade. Sim. Né? Então, esses dados precisam ser levados em conta. Sim, eles precisam ser levados muito a sério e analisados. E é por isso, pastora, que a gente está aqui chegando à conclusão que quem tenta, de alguma forma, lutar contra a verdade dos fatos, a realidade, está só se enganando, porque se eu tenho dados e fatos mostrando que há um aumento da piora da qualidade da sociedade associado ao aumento da destruição do núcleo familiar, ou seja, quanto mais se destrói a família, maiores são os problemas da sociedade. Sim. Então, a gente tem que entender que a única maneira de retomarmos
Um caminho saudável será valorizando os princípios, a família. Eu sei que na sua área de formação terapêutica, voltada para o universo das mulheres, você deve ter ouvido bastante sobre isso e estudado bastante sobre isso, mas tem uma coisa que me preocupa bastante. Cada vez mais cedo as meninas estão engravidando. 12, 13, 14 anos já são mãe, às vezes até de 2, às vezes nem sabem quem é o pai. E veja, eu não estou fazendo uma crítica aqui à vida sexual de ninguém, não é esse o objetivo, mas mostrando que também porque não se planejam, não há planejamento familiar, não há aquela preocupação que havia antes de um planejamento, de uma preocupação em construir uma família, em esperar a idade certa que para cada um às vezes era diferente do outro, mas de esperar pelo menos, vamos chamar assim, uma formação acadêmica, terminar a escola, começar a ter uma vida realmente adulta e aí começar a pensar em formar uma família. Quando as coisas acontecem sem planejamento, elas acabam, na maioria das vezes, sendo mais difíceis do que aquilo que se planeja. Você é administrador formado com proeminência na área, sabe muito bem o que a gente está falando. Quanto mais você planeja, menores as chances de você ser pego pelo improviso, pelas dificuldades não planejadas, pelos problemas. Então, eu acho que todo esse conjunto de situações vai fazendo com que o ambiente familiar se torne mais difícil. Se a menina tem filho com 14 anos, ela não conseguiu nem desfrutar do que é um relacionamento familiar. Na hora que ela começa a entender quais são as questões de relacionamento, pai, mãe, família, como administrar, como fazer, como lidar com as responsabilidades de uma casa, de uma família, ela já é mãe e já tem que lidar com a vida dela. Com 14 anos, o jovem, a menina, ainda está em desenvolvimento físico, né? E ainda está se desenvolvendo, é adolescente. Essa degradação que houve na família, esse distanciamento do plano original, essa desfiguração fez com que a mocidade do nosso tempo não tenha referência. Então, se eles não têm referência, eles tomam as decisões segundo eles tiverem vontade na hora. Nem está planejado, aconteceu, agora a gente vai dar conta. Isso vai se multiplicando e tem o que nós temos aí. Pegando esse gancho de uma menina que se engravida fora do percurso natural, porque por mais que as pessoas achem que ter liberdade vai trazer a verdadeira liberdade para ela está enganada. A diferença enorme é a liberdade e libertinagem. A liberdade te liberta, a libertinagem te prende. Existe um percurso, sim, natural das coisas. A criança nasceu, teve cuidado de como criança, ela virou um adolescente, ela virou um jovem, tem maturidade suficiente para construir uma família. Quando esse natural ele se perde e há uma gravidez que na maioria das vezes ela é de surpresa, ou seja, ela é uma gravidez indesejada. Sim. Ela não foi programada, foi aquilo veio de surpresa. Sim. Na maioria das vezes, não é regra, existem as exceções, na maioria das vezes, essa criança ela vai vir ao mundo já sendo um problema para aquela jovem, para aquele casal, se porventura se tornarem um casal. Sim. Muitas das vezes acaba se tornando um casal por uma obrigação, porque quando o menino, né, tem um caráter, foi formado com um determinado caráter, ele se sente numa obrigação de cuidar daquilo, porque ele teve participação naquilo. Então ele vai para aquele relacionamento, numa maioria das vezes não era o que ele queria. Ele está indo porque ele se sentiu obrigado, seja por conta própria de caráter, né? Ou porque a própria família às vezes impeliu a esse ato. Então aquela criança vai nascer, na maioria das vezes, não é regra, como a gente já falou, ela vai nascer sendo indesejada. Aquela criança que ela não é desejada dentro de um lar, você não consegue, aquele casal ou aquela monoparental, aquela menina, não vai conseguir dar o amor que aquela criança merece no tempo que ela merecia e na quantidade de amor que ela merecia. Aquela criança ela vai crescer se sentindo indesejada, vai se tornar um jovem que se sente indesejado, que não foi querido, né? Porque essa notícia ela fica sendo contada no decorrer do crescimento da criança. Você foi sem querer, eu não queria, você... Eu até vejo, Paulo, que às vezes é até um problema para quem vai ter a responsabilidade de cuidar quando não planejou.
Porque, por exemplo, imagine que a jovem nem saiba quem é o pai, às vezes acontece, Existem casos. e vai ter que ser criado pela mãe, que também já de repente não está mais casada. E aí, a dificuldade que já existia para criar uma filha ou vários filhos, agora aparece também um bebê, que vai cair nas costas daquela pessoa. E então isso vai desencadeando uma série de problemas, porque aquela criança passa a ser um motivo de reclamações diárias. E às vezes a própria mãe começa a reclamar, criticar. Acho que isso é uma coisa que vira uma bola de neve muito rápido. Né? A gente que conhece várias pessoas, a gente vê isso com muita frequência. Qualquer problema que aquela criança causar, qualquer atrito que ela trouxer, a mãe na mesma hora fala assim: ah, mas também, né, já não era nem para ter nascido. Olha como isso é pesado, hein? E como essa criança vai crescendo? Provavelmente pessoas que não defendem esse núcleo familiar possam ter vivido experiência, como a pastora falou, experiência desse tipo. Então Sim. criou-se um trauma, família realmente para essa pessoa, ela tem como experiência algo muito ruim, não é uma coisa legal para ela. E na visão terapêutica, a partir do momento que essa criança ela está existindo, né, da fecundação da criança, todo sentimento que chega até a Olha. mãe é transmitido para a criança. Olha só. Então, a partir daí, existem dois momentos que são momentos de uma transmissão muito profunda do que a mãe sente para a criança, que é o momento da gestação e o momento da amamentação. Então, esses períodos são períodos de um apego muito grande da criança à mãe. A mãe dela é responsável pela sobrevivência dela. Tudo que afeta essa mulher e até mesmo situações e feridas que ela traz da mãe dela, ela passa para filho, para o Já filho está ou na para a filha. formação ali Entendeu? daquele feto, já está... Já está na formação, porque a ciência ela diz que as feridas emocionais elas alcançam até a 4ª geração do indivíduo. Olha. Então, até a 4ª geração nossa, os nossos filhos descendentes irão receber as feridas que em nós existem que não foram ressignificadas. Vamos explicar isso bem, porque é realmente isso. É porque isso não é maldição hereditária, isso é ciência. É alguém que sofreu por causa da rejeição e quando nasce vai crescendo com essa mesma rejeição, isso vai criando feridas e a pessoa, ao invés de tratar as feridas, vai transferindo essas mesmas feridas para os seus filhos e, em média, geralmente levam 4 gerações para que isso pare de acontecer, a não ser que a pessoa realmente se encontre com uma ressignificação, como você está falando, e consiga usar todo aquele aspecto emocional destruidor para que tenha uma mudança de vida e assim parar com esse problema de transferência e começar a criar sua família de uma maneira que não traga mais esse tipo de sofrimento. E muitas vezes a ferida é a ferida de rejeição, humilhação, abandono, traição. E se nós considerarmos que cada indivíduo tem a possibilidade de gerar mais 4 gerações, nós estamos aí numa linha sem fim. Tende a se repetir, né? Sim, os padrões repetitivos. Tendência. O ser humano, ele forma seus caminhos neurais principais, que são responsáveis pelo seu padrão repetitivo na vida, até os 6 anos de idade. Existem alguns cientistas que falam de 7 anos, mas a maioria afirma que até os 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade da criança, ela tem um padrão repetitivo de tudo que ela aprendeu até os 6. Olha só que coisa interessante. Então, tudo que ela abraçou, tudo que chegou a ela de informação neural até os 6 anos de idade, ela vai repetir. A menos que ela, ou a mãe dela, o responsável, um tutelar, observe, meu filho está com uma procrastinação absurda. Meu filho é introvertido demais, tem dificuldade de fazer amizade, de expor suas emoções e conduza essa criança, esse adolescente, a um terapeuta para poder investigar na história de vida, aonde que começou a acontecer essas feridas. Olha que interessante isso, né?
Porque você imagina, uma criança, né, a senhora foi falando aí, eu vim imaginando, criando uma imagem. Uma criança que ela nasce vendo o pai maltratar a mãe, aí se essa criança for, independente do sexo, mas se ela for uma menina, ela vê o pai maltratar, ela já vai começando a colocar uma significação na mentezinha dela de que casamento não é legal, que ter um esposo não é legal. Ela começa, pelo medo daquilo que ela está vendo, presenciando dentro da casa dela, ela começa a criar um bloqueio para a própria família do futuro dela. Uma pequena dor quando encontra alguém que também já foi ferido ou mal intencionado e que começa a regar aquela semente da dor, vai fazer com que surja uma árvore de rejeição. E às E vezes isso acontece muito, né? Porque a pessoa é ferida e encontra alguém que diz, por exemplo, como isso que a gente citou no começo, é por isso que a família tem que acabar do jeito que existe. Só causa dor. E o que isso vai fazer? Vai nascer uma árvore de rejeição e a pessoa começa a qualificar a família como um problema do sofrimento. E ela esquece que tem um monte de gente vivendo muito feliz porque justamente foi criado dentro de uma família. Então o problema não é a família, o problema é em que tipo de família que estivemos inseridos. Porque se a família em que estivemos inseridos for uma família saudável, ela vai gerar pessoas saudáveis. o pastor Paulo falou que a partir do momento que a criança vê, né, aquele desentendimento de pai e mãe, ela vai começando a sentir e significar para ela aquilo que está acontecendo. Mas a partir do momento que ela está no ventre, ela já sente. Já está sentindo. Então, ela não precisa nem estar vendo, ela precisa sentir. Só dela sentir já dá a ela esse peso. Nós podemos, assim, à luz da ciência, afirmar que as pessoas que desqualificam a família são pessoas que foram feridas nela. São pessoas muito feridas. Essas pessoas não tiveram uma vida normal. Mas preste atenção, nós estamos esperando demais de um grupo de seres humanos. Estamos esperando uma perfeição que nunca vamos alcançar. Então, nós precisamos olhar que pai e mãe, eles também deram aquilo que receberam, né? E seus pais, os avós, eles deram para os seus pais o que eles também receberam. A nossa história, ela vai se repetindo. Aquilo que eu recebi é aquilo que eu transporto. A menos que eu tenha esse start na minha vida. Não, para aí, tem alguma coisa em mim que não está funcional, que não é bom, eu vou parar para me tratar. Aí, a partir do momento que você para se tratar, porque você reconheceu que ali tem alguma coisa para ser tratada, o seu filho vai receber uma qualidade melhor de você. Na verdade, se tiver um conhecimento desse que a senhora falou aí, ó, eu vou dizer, hein, só com essas palavras que a senhora falou agora, Abre a nossa mente. já valeu todo esse momento que Sim. as pessoas vão estar ouvindo, porque se ela conseguir entender, né, que um pai e uma mãe, independente daquilo que eles conseguiram entregar, porque eles entregaram aquilo que era a capacidade deles naquele Sim. momento. Sim. Mas só o ato deles terem nos dado a vida, isso por si só já é uma dívida eterna que nós temos para com os nossos pais, Sim. ou seja, eles não precisam entregar mais nada para a gente. Porque só deles ter cedido, né, nos deixado vir ao mundo, e foi através da união dos dois que eu pude vir ao mundo. Então, eu ser grato, conseguir esse reconhecimento, olha que paz. Porque eu não preciso esperar mais nada do meu pai e da minha mãe. Porque o que eles me deram já vale de tudo. Frustração muitas vezes é o resultado de expectativas. Porque existem muitas pessoas que se sentem assim: meu pai não me ama mais João do que Maria. Talvez só E, na seja uma verdade, forma não é uma diferente escolha. Eles de enxergarem, né? demonstrar o amor e, às vezes, Exatamente. a forma que a pessoa enxerga o que deveria ser o amor. Olha, Ou uma exigência dele, né? Ou uma exigência da própria pessoa. Sim. o nível, né? Eu queria ser amado desta forma. Desta Como eu não forma. sou amado desta forma, eu entendo que não sou amado. Síndrome de Naamã. Isso. Eu pensei que ele Criamos. sairia, invocaria o nome de Deus, passaria Pois a mão é. sobre o leproso. Não e foi ele assim. manda mergulhar no rio. A gente, às vezes, tem a síndrome de Naamã, né? A gente quer que tudo aconteça do jeito que a gente Nosso idealizou. Eu tive há um tempo atrás a experiência de uma esposa que ela veio conversar comigo sobre uma dificuldade em casa e ela falou que havia uma dificuldade na família.
né? E aquilo vinha sobre ela com uma sobrecarga muito grande. A outra parte, o outro cônjuge, não conseguiu reagir bem, não conseguiu agir, né, na situação. Travou. Travou. E aí eu conversando, eu falei assim, olha, considera que a pessoa não tem recursos emocionais para lidar bem com a situação. Você já tem, mas a outra pessoa não tem. Então, se nós olharmos dessa forma para o casal, para a nossa vida conjugal, se eu entender que eu posso ter mais condição, mais recurso emocional do que você para tratar uma determinada situação, Que é a normal. situação tem a mesma importância para nós dois, porém, eu tive recurso para tratar. Então, ela pesou menos. Mas se você não tem o recurso necessário para tratar, para você vai ser muito mais difícil. É a história de um filho que, quando criança, 2 irmãos perderam a mãe. A mãe faleceu. Então, aquele falecimento, aquele vazio que ficou aquela família da morte da mãe, para um filho foi muito traumático, fez ferida e ele trouxe isso para a sua vida adulta. E o outro conseguiu compreender e ressignificou. Então, não quer dizer que a morte de mamãe teve mais importância para A do que para B. Não. É que um teve mais recurso emocional do que o Lidar com outro para aquilo. tratar a situação. Então, só da gente olhar isso dentro da nossa casa, as diferenças serão menos conflitantes se tivermos esse olhar compreensivo. Esse feeling de conseguir entender que todos nós somos diferentes uns dos outros e conseguir identificar onde que é a força e a fraqueza de cada um, né? Exato. O interessante é que a Bíblia fala, né? Os que são fortes, que cuidem dos mais fracos. Suporte. Carregar as cargas uns dos outros, o forte suportar o fraco, são 2 expressões bíblicas que representam muito isso. Então, diante disso, aqueles que condenam a família à falência precisam entender que a família é formada de pessoas que são imperfeitas. Mas existem 2 lados dessa mesma moeda. Aqueles que viveram as experiências e foram feridos, machucados e não tiveram a oportunidade de, com uma outra experiência, perceber que o problema não é a instituição, mas as pessoas que faziam parte daquele núcleo em particular. E existem aqueles que realmente são mal intencionados, que têm a intenção realmente de destruir aquilo que é uma trava para os seus princípios, para a sua vontade. Porque a família, queira ou não queira, ela é uma trava moral. Ela é uma trava para a liberdade que as pessoas almejam que o mundo em que elas vivem possa desfrutar nesse tempo. Então, há um clamor de muitas pessoas, não de todas, talvez até de poucas pessoas que fazem muito barulho, talvez seja a melhor expressão. Acho que o senhor expressou bem aí. Eu acho que é muito barulho para pouco. São poucas pessoas fazendo muito barulho. Até hoje eu estava vendo alguns dados, por exemplo, as pessoas, e não é desqualificando ninguém, por favor, não há nenhuma intenção disso, mas veja como os dados às vezes destroem certos argumentos fantasiosos das pessoas. Eu vejo, às vezes, pessoas dizerem, mulheres dizerem, não precisamos de homem para nada. Às vezes eu fico pensando como deve se sentir o próprio pai dessa pessoa, porque se não precisa de homem, então por que nasceu? Como que você conseguiu alcançar o nascimento se você não precisa de homem para nada, só para começar? Mas hoje eu estava vendo alguns dados em alguns tipos de trabalho, principalmente aqueles mais difíceis, a porcentagem de homens ultrapassa 90%. Então a gente acaba vendo que é um pequeno grupo de pessoas que faz um grande barulho. E na verdade não é todo mundo que pensa assim. Então tem um pequeno grupo de pessoas dizendo que você tem que ter uma liberdade sexual desenfreada, que pode viver do jeito que quiser. Depois as pessoas começam a desfrutar dessa própria atitude e não entendem por quê. Porque hoje já estamos vivendo um tempo de muitos problemas. Muitos homens, por exemplo, não estão querendo se relacionar com muitas mulheres porque já sabem que o objetivo daquelas mulheres não é um relacionamento sério, é uma vida apenas de um desfrute momentâneo, e esses homens já estão se afastando disso. Outros estão se afastando, por exemplo, de mulheres que já têm filhos
porque o entendimento da justiça é que pode ocorrer a tal da pensão socioafetiva e o cara, mesmo sem ser o pai daquela criança, se tornar responsável por uma pensão para ele. Então veja como às vezes a gente luta por algumas coisas, faz um barulho muito grande e acaba depois que essas mesmas lutas acabam se tornando o motivo da nossa ruína, porque nada é pensado, né? A questão é que sai lançando todo tipo de semente e esquece que depois vai ter que colher tudo que lançou. Essas consequências que as pessoas não querem colher. E por falar nisso, estou colhendo aqui um cafezinho com leite com Cheiroso. canela maravilhoso. Tá né? cheiroso. Na xícara do Falando de Paulo Vida. vai no chá. Desculpa, eu viajei aqui agora. Mas dentro disso que a gente está falando, então surgem muitos problemas. E daí termos o sofrimento de quem não deveria, porque quem sofre são as crianças. Que não tem nada, que não pediu nem para vir ao mundo. Não pediu e acabam sofrendo. Por quê? Porque dados mostram, e não é a minha cabeça nem a sua, são dados reais, mostram. E isso é até na prática fácil de entender, porque poucas são as mulheres, por exemplo, que são grandes empresárias, têm uma vida já resolvida sozinha e pode se dar o luxo de dizer vou criar um filho sozinha, vou adotar se quiser, ou vou ter um filho e não quero nem me preocupar em que o pai tome conta dessa criança, eu tenho condição financeira. Mas Pessoas nas condições financeiras nesse nível aí, pastor, é menos de 5%. Exatamente, é uma Só por aí? quantidade mínima de pessoas. Então não podem ser regra, né? Só por aí já se vê. Para que tem uma condição financeira que consiga se sustentar bem e adequadamente, do jeito que gostaria, é menos de 5% da população Então mundial. não dá para tomar essas pessoas como um exemplo de que é possível. Então os dados vão mostrar exatamente isso, que essa divisão familiar, o fato de mulheres criarem filhos sozinhas, está trazendo dificuldades, inclusive financeiras. E por quê? Porque ela já não consegue contar com o total daquele valor financeiro gerado pelo trabalho do pai e pelo trabalho dela, acaba apenas desfrutando de uma parte, que é a chamada pensão alimentícia, vem uma parte só, e essa criança vai acabar tendo dificuldades financeiras justamente por causa disso. Então ela não vai ter acesso ao melhor estudo, não vai ter acesso às melhores condições de saúde e de vida. Isso são os dados que mostram, né? Por favor, não é a nossa opinião, são dados que mostram. E a gente usa esses dados para mostrar o quê? Não que as pessoas não tenham o direito de viver isso. Cada um pode viver do jeito que quiser, o direito é seu, mas apenas mostrando que, observando isso, a gente precisa voltar a dar valor a planejamento familiar, a administrar melhor as questões familiares, entender a importância de se gerar uma criança e de trazendo essa vida ao mundo, de cuidar dela da maneira como deve ser cuidada, e tudo isso passa por atitudes que vêm antes da gravidez. O planejamento, É um planejamento anterior. Planejamento. Não tem como fugirmos Tudo na vida dessa depende realidade. disso, de um planejamento. E né? se nós não planejarmos bem, nós vamos criar esse tipo de problema para o futuro. Então, baseado nisso, eu acho que E isso aí que o senhor está falando já está começando a mostrar que uma família, quando ela não é dentro desses padrões, né, éticos, esses padrões que as pessoas dizem, né, que é só um padrão bíblico, então isso já começa a trazer um caos para dentro da própria sociedade. Porque se essa família ela não consegue se sustentar financeiramente, ela já vai jogar para dentro do Estado uma responsabilidade a mais para que este cuidado que a própria família não conseguiu fazer através da falta do planejamento seja sustentado pela própria sociedade ou pelo próprio Estado. Né? As pessoas às vezes só se equivocam por acreditar que tudo que o Estado faz não reflete na gente. Eles esquecem que a fonte de recursos do Estado somos nós. O que os dados acabam mostrando, esses dados que o senhor provavelmente vai até colocar ali na tela, o que mostra é que há uma pobreza, aumento de pobreza familiar enorme. Por conta de uma situação dessa, de uma família que desestruturada desse jeito. Sim, porque tudo acaba ficando pior, dificulta muito a vida das pessoas. Você citou aí a questão de acabar caindo para o Estado. Sim, porque o Estado vive de tudo que a gente produz, né? Impostos que fazem
o Estado funcionar. E sem isso não funcionaria, não teria segurança pública, não teria nada. Então, tudo que o Estado tem é porque a sua população produz. E se a quantidade de pessoas dependentes aumentam, e, em contrapartida, a quantidade de pessoas que contribuem e que produzem não aumenta na mesma proporção, o resultado disso é saúde pior, educação pior, e isso só vai piorando ao longo do tempo. Então, as pessoas têm que parar para entender que planejar é necessário quando a gente fala de família. Viver essa vida desenfreada, onde as pessoas acham que não tem que prestar contas a ninguém, acham que não tem necessidade de fazer isso, é uma loucura. Eu vou até levantar um ponto aqui para vocês comentarem também, que foi uma das coisas que eu mais pensei quando a gente começou a falar desse tema de família, é o fato de nós termos muitas jovens, adolescentes e jovens se tornando mães, aproveitando até desse fato, porque parece que elas veem na criança um bonequinho e uma forma até de comover e conseguir algum tipo de sucesso nas redes sociais, então usa a criança. O meu filho, e algumas até, eu preciso de tudo para o meu filho, eu necessito, se você puder ajudar, se puder fazer, curte meu vídeo, compartilha, me ajuda a fazer isso, a fazer aquilo, para cuidar do meu filho. E parece que as outras meninas começam a olhar isso e dizer, opa, se eu tiver um filho também, eu vou poder fazer a mesma coisa. E aí eu vou viver o meu sonho de viver da internet, como se fosse fácil, né? Não tem nada fácil nesse mundo. Tudo sempre requer muito esforço. As pessoas pensam que as coisas vêm fácil, elas ainda não entenderam que a vida não é assim. É preciso muito trabalho e a porcentagem de pessoas que vivem da internet com sucesso é muito pequena. E a mesma coisa de jogador de futebol. A quantidade de jogadores, pela quantidade que tem, a quantidade que realmente recebe um grande salário é mínima. Mas esquece que a maioria está ganhando um salário mínimo ou menos do que isso. Menos para poder jogar futebol. Eles acham que todo mundo ganha o salário milionário e a realidade não é essa. Então, as pessoas acham que vem um sucesso fácil. Acabam usando família, filho para isso, e isso cada vez me preocupa mais, porque a mãe que cria o seu filho dentro desse ambiente, e aí nós tivemos até uma questão, não vou citar nomes, mas uma explosão de um problema relacionado a crianças vivendo em um ambiente ruim, agora há pouco tempo, né? Crianças que estavam dentro de uma casa, vivendo um reality, vocês devem ter visto a notícia, e foi divulgado por causa de uma denúncia, crianças que estavam vivendo em um ambiente de adultização, como adultos, e isso aí gerou prisões, problemas. E quando o problema foi se desenrolando, se descobriu que muitas mães aceitavam, permitiam, deixavam, porque aquilo rendia algum recurso financeiro, algum dinheiro. Então ela não via problemas da filha de 14, 15 anos estar vivendo como uma pessoa adulta, praticando questões sexuais até, vivendo de uma forma... Estou tentando conter as palavras aqui, mas de uma forma indigna para a idade, digamos assim. E tudo por quê? Porque havia uma contrapartida financeira. Eu acho que essa forma como as pessoas estão encarando a família está destruindo esse conceito na sociedade. E, como dados mostram, isso vai aumentando. Violência, roubo, pessoas em situação miserável, e a gente sabe que o lado ruim da humanidade, da sociedade, a bandidagem, aquilo que é ilícito, ganha muita força justamente com a dificuldade das pessoas. As pessoas não encontram outra solução e acabam partindo para o que é mais fácil, né? Para um lado mais fácil da vida. E então não quer trabalhar, não quer estudar, porque estudar dá trabalho, trabalhar, então, não é uma coisa fácil, a responsabilidade não é fácil. E aí vem a facilidade, dizendo, faz isso daqui, leva isso, trabalha com esse ilícito aqui, faz assim, você vai conseguir tanto, nem que se você trabalhasse o mês todo, você ganharia o que você ganha em 2, 3 dias. Só que é uma vida terrível. Só se vende a parte bonita do Exato. negócio, né? Ninguém vende que a cadeia é perto, ninguém vende que a morte
Ninguém A vende. estatística diz que um jovem desse não chega aos 24 anos. Ou ele vai ser preso ou ele vai ser morto. Exatamente. Isso não se Ninguém fala. vende que a vida Ou vai será ficar curta. gravemente doente, Entendeu? né? Isso não é vendido, porque isso, logicamente, não atrairia ninguém. Então, assim, a que ponto nós chegamos na sociedade em que dinheiro é mais importante que pessoas? Em que lucro é mais importante do que pessoas? Em que conquistar alguma coisa é mais importante do que as pessoas? Fazendo com que as pessoas sejam um instrumento para ganho e assim a sociedade vai se degradando. Eu fico pensando como que as pessoas podem querer um futuro melhor tendo atitudes como essa. Então, como que as pessoas podem querer uma família estruturada com uma série de grupos de pessoas desse jeito, né? Desestruturado? Como que se consegue, se dentro de ter uma família estruturada, se existem pessoas tão desequilibradas? Sim. Realmente, uma família composta de pessoas desequilibradas, ela é uma família desequilibrada. Ela não é uma família dentro dos moldes que consideramos normais e que realmente levam a sociedade e as pessoas a viver uma vida realmente agradável. Sim. Tudo está contribuindo para que o padrão original de família venha se distanciar, venha ser quebrado, deformado. Os meios de comunicação que temos hoje estão inspirando e vendendo uma facilidade de vida. E para que essa facilidade de vida seja vivida, é preciso quebrar a autoridade da família. E existe muitas vezes pais, autoridades sobre família que desistem de continuar insistindo e a pessoa está só escapando. Dá trabalho, né? Educar dá trabalho. Educar dá trabalho. E essas pessoas, elas esquecem das consequências terríveis. O que a gente percebe é que o acesso às redes sociais trouxe um novo método de aprendizagens para os adolescentes, os jovens. Então, hoje, as crianças de hoje já sabem muito mais do que muitos adultos. Paulo, Muito. Né? é assustador. Já sabe muito mais. Então, a senhora estava falando sobre a questão de educar, do pai educar. Hoje, para um pai educar uma criança, não basta só como eram os nossos avós dizendo para os nossos pais, faça porque eu estou falando que é assim. Sim. Porque para você hoje convencer uma criança, principalmente um jovem, você precisa realmente ter argumentos. Não vai ser só palavras. Informação, exemplo. Talvez nunca tenha sido tão necessário ter testemunho, exemplo, conhecimento, informação, argumento. Tá dando mais trabalho. Está dando. Hoje para educar, dá muito mais trabalho do que os nossos avós e pais tiveram. Exatamente. Porque as crianças de hoje não aceitam mais qualquer coisa. Tem que fazer assim, mas tem que fazer assim porque ele já ouviu muitas opiniões, ele já viu várias informações, já teve acesso a várias informações. Então agora você precisa realmente, através do seu exemplo, você vai mostrar. Sim. Com exemplo, você vai mostrar com histórias de como aquele caminho é melhor do que outro tipo de caminho, como que aquele conhecimento ou obedecer aquilo que está sendo demandado nesse momento é melhor. Não basta só falar. Não. Ou seja, você vai ter que ter mais trabalho. Só que os pais hoje não querem ter esse trabalho. Acabam muitas vezes, por causa do trabalho, preferindo entregar. Abrindo mão para... Não quer lutar, não quer dizer não pode, porque o não parece que ficou uma coisa proibida na educação. Exato. O negócio está tão interessante, né? As crianças de 3 anos mandam hoje em tudo. Quer comer? Você quer comer isso ou quer comer aquilo? Quer vestir essa roupa ou quer vestir aquela? Paulo, a gente como pastores sabe disso. Eu já vi pessoas mudarem de igreja, dizer não vou para cá nessa igreja, vou para aquela igreja, embora aquela igreja não seja a igreja que eu gostaria de estar, porque os princípios de pregação da palavra não são aqueles que eu gostaria que houvesse. Veja bem, a pessoa está dizendo, ali não é bom para mim, mas eu vou para lá porque a minha filha de 10 anos gosta mais de lá do que daqui. Eu fico pensando, quando foi que crianças de 10 anos, de 2 anos, de 3 anos... Sobre da vida mais do que um adulto. Passaram a ter controle da agenda dos pais desse jeito. O pai só sai se a criança quiser sair. Se não quiser, vamos ficar em casa. A criança só dorme se quiser, porque o pai não tem a capacidade de dizer, vai dormir. A criança faz o que quer, anda a hora que quer, aquilo que ela quer fazer, o que ela faz, para de brincar a hora que quiser, toma banho a hora que quiser.
Acho que isso é um grande problema para o futuro e demonstra um grande problema no presente, pessoas que ainda não entenderam a responsabilidade da paternidade, a responsabilidade da maternidade, a responsabilidade da família. Se Abre as mão, né? coisas forem assim, nós estamos enrolados. Eles abrem mão. Eles abrem É muito, mão. é porque o que você falou, Paulo, é difícil educar, é difícil dizer não, e as pessoas não estão querendo ter esse trabalho, elas estão entregando para os outros, estão abrindo mão da responsabilidade porque não querem conflito. Quando chega então na adolescência, não quero conflito, então faz o que quer. Agora, só um parênteses aí, né? Não querem conflito, só que o conflito faz parte da vida. Sim. Então, você criar uma criança sem ter nenhum conflito, sem experimentar qualquer tipo de conflito, na frente essa criança ela vai ter os seus traumas. E aí que eu ia falar, porque além de a criança ter os traumas, o próprio conflito volta para dentro da casa da pessoa. Ela não cria da forma correta e os resultados voltam depois. Esses dias eu vi uma jovem, 14 anos, e eu vou dizer que até hoje eu fico com a esperança de que aquilo seja Uma encenação. uma encenação. Eu fico. Embora eu saiba que essa é a realidade do mundo hoje, mas eu fico com a esperança. Uma jovem de 14 anos dizendo, gente, eu comecei a namorar e a minha mãe não queria que eu namorasse com esse meu namorado e eu vim morar na casa da mãe dele com ele e a mãe dele está brigando comigo porque ela quer que eu faça as coisas, mas a casa é dela, eu que tenho que lavar roupa, eu que tenho que fazer comida, eu que tenho que ajudar a limpar a casa. E aí disse que a gente tem que sair. Mas como a gente não trabalha ainda, então eu estou voltando para casa da minha mãe. Ela não queria, mas a casa, ela que mora lá, eu tenho 14 anos, eu sei o que é melhor para minha vida, ela vai ter que me aceitar. É simples, né? Mas não é o fruto desse tipo de criação, Paulo? Você não confronta, não é, pastor? Você não confronta, você não ensina, você não diz não, e de repente isso volta contra você. Eu vejo que, né, a gente está aqui falando, e tudo são exemplos disso, a gente vive um problema em que as pessoas querem culpar a instituição família como se ela não prestasse. Da mesma forma que hoje parece que é errado você ter sucesso. Se você tem sucesso, você não presta. Mas só trabalhar para ter sucesso, não é verdade? Se você é dentro de um padrão que as pessoas desconsideram, então você não serve. E aí esses dias eu estava vendo alguém falar hoje, o pior tipo de pessoa que você pode ser é ser hétero, ter padrões conservadores, ser servo de Deus, você é uma besta fera se você for assim. Você tem que ser uma coisa louca para você ser alguém que as pessoas aceitam. Esse mundo está virado de cabeça para baixo, embora aqueles que dizem que cada um tem liberdade de ser o que quiser, não permite que você seja aquilo que você quer. Na verdade, hoje estão vivendo o mundo das exceções. Das exceções. E quando você quer ser apenas um, que poderia ser uma nova face, ou uma face permanente, eu não estou disposto a mudar, quero ser como eu sempre fui. Então você não existe, você é o inimigo, você não presta, você tem que ser derrotado. É isso que estão tentando fazer com a família. Mas a grande verdade, o pessoal viu aí os dados passando aí o tempo todo, é que a degradação e a destruição da família destroem a sociedade como um todo. Então, nosso objetivo aqui foi falar que família é necessário para uma sociedade saudável, a importância da família para a sociedade. Mostramos, e eu acho que isso é muito interessante, que a gente não precisou nem recorrer à Bíblia, porque aí seria covardia. Recorrer à Bíblia seria covardia com quem acredita o contrário. Mas mostrando por dados e por provas, por experiência do que temos, vivemos, criamos filhos. Eu tenho 28 anos de casado. Quantos, Paulo? 25. A gente tem um bocadinho de tempo. Ih, rapaz. Não vou antecipar, não, porque o pessoal já está querendo. O pessoal já está querendo a festa aí. Se eu antecipar isso aí, eu tô ferrado. Tá, você quer que edite ou deixa 24 mesmo? Não, pode deixar 24. 24, então tá bom. Então, nós temos uma caminhada, criamos filhos, nossos filhos vão se casar, para quem não sabe, né? Seu filho vai casar com a minha filha. Muita honra. Eu me sinto honrado, você eu acho que não. Honra. Muito. Olha. 23 dias, eu estou contando os dias. Santo Deus. É que ela está aqui, né? Para quem não sabe, ela está aqui nos bastidores aqui e está falando 23 dias, está contando os dias no dedo, assim. Eu não vou contar os bastidores, não, senão ela vai ficar triste comigo, né? Mas
Choradeira. Mas, saudade, papai, mamãe. Mas, então, nós temos não só dados, mas experiência para mostrar que se nós continuarmos acreditando e nos esforçando para construir uma família, nós teremos um grande resultado na sociedade. Com certeza. Eu costumo dizer para os meus filhos o seguinte: família é feita da seguinte forma: o mundo todo pode te abandonar, a família não. Aqui na Terra, né? E aí, como o senhor falou, a gente não quer nem falar de Bíblia, Sim. né? Porque o mundo todo pode te abandonar e Deus nunca vai te abandonar. Sim. E a família, por ser um projeto de Deus, tenho certeza que Deus está presente em qualquer família, independente se ela é evangélica, se ela é católica, o cunho espiritual dela. Deus, por ser uma família estruturada, de alguma forma, Deus está ali implantado família. de algum jeito. A família pode não ter enxergado Sim. Deus, mas Deus está ali, por ser uma família estruturada. Então, eu falo sempre para meus filhos: o mundo pode te abandonar, mas se você tem uma família estruturada, a família está ali como seu suporte, o seu suporte para qualquer área da sua vida. Não para cobrir os seus erros, e sim para te retratar e para te suportar, para te Sim. segurar, para te ajudar. Sim. Né? E a gente, na nossa família lá, a gente leva isso tão a sério que a gente faz questão de fazer uma festa anual, o senhor sabe disso, Maravilhoso. para tentar juntar o maior número de pessoas. E a Sarinha já esteve lá conosco e já viu como que é legal, porque você tem lá nossos tios avós e tem lá alguém da quarta geração conhecendo pessoas que não teria oportunidade para conhecer, porque hoje as pessoas estão distantes mesmo. Trocas de Sim. né? experiências fantásticas. Então, e a gente vê, né? Aí a gente costuma até brincar lá: família é tudo igual, a nossa é mais legal. Aí tem uma brincadeira entre a gente lá que diz o seguinte: essa família é tão top que se cercar vira um presídio, se lonar vira um circo. Porque a família é assim. E é né? maravilhoso isso. A família é justamente isso, composta de gente totalmente diferente uma do outro, pessoas que num determinado momento tá ali discutindo sobre pensamentos políticos ou sobre futebol, totalmente diferente. A família é mais forte, então nada pode ser maior do que a Você família. discute Sim. pensamentos, você discute questões de Ideologia. ideologia, pensamento de vida. Você pode discutir tudo, você não deixa isso entrar para o campo da destruição Da familiar. destruição. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, a gente pode voltar nisso em um outro episódio aqui, mas é uma grande verdade. Hoje as pessoas não estão sabendo distinguir aquilo que é adversário e não tornar o adversário inimigo. E parece que as pessoas não estão respeitando isso. Eu falava em casa esses dias que era incrível de perceber, por exemplo, quando Ayrton Senna falava que ele não seria quem era sem o Alain Prost. E o Alain Prost falava a mesma coisa do Ayrton Senna, porque eles eram adversários, mas não inimigos. Eles lutavam centímetro por centímetro, segundo por segundo, mas não era inimigo. Um respeitava o outro, somos adversários, mas respeitamos. Qualidade de um despertava no outro vencer mais ainda as suas limitações, né? E essa prática que Paulo fala que na família dele tem, de uma vez por ano reunir, né, as gerações dessa família, eu sei que todos desfrutam, todos são abençoados, Sim. mas a geração mais nova, ela é a mais abençoada, porque ela vai sendo educada, vai Sim. firmando nela que é necessário esse conceito, é necessário esse respeito, essa amizade, essa família ser mantida. Então, esses jovens vão sair dali querendo prorrogar o que eles estão recebendo. momento, né? Nós vamos fazer um episódio aqui para falar em algum momento sobre a questão e a importância dos hábitos, que o poder Sim. do hábito é fantástico. Sim. Né? Lembrei até do livro daquele nosso parceiro, amigo, companheiro, O Poder do Hábito. O poder do hábito. É. Então, os hábitos vão se tornando também parte essencial da nossa formação. E crescer num ambiente onde os hábitos são saudáveis vai contribuir imensamente para isso. A geração que vai sendo formada, se ela não tomar consciência de onde ela veio, da sua raiz, ela é solta, vazia.
Sim. Então, a raiz precisa ser conhecida. Bom, então acho que para nós está muito simples e claro, espero que para vocês também, que a família continua sendo importante. Não aceite palavras de pessoas que, talvez pela experiência ruim ou por intenções equivocadas, tentam destruir o que é a família. Valorize a sua, cuide da sua família, ensine os seus filhos, proteja. Dá trabalho? Dá, mas você vai se alegrar com isso depois. Aprenda que, da mesma forma que família nunca abandona, você também nunca consegue abandonar a família. Então, por mais que você diga, faz o que quiser que eu não ligo, não existe isso. Se um problema acontecer lá na frente, ainda continua doendo, ainda continua sofrendo. Então, faça o que é preciso hoje para colher bem no futuro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Conte com Deus, conte com Ele, porque é lógico que se tem um inimigo espiritual, precisamos da ajuda daquele que é espiritual. Gente, acho que é impossível findar um tema tão amplo em apenas uma noite, mas acredito que a gente conseguiu mostrar, além do que a gente falou, com os dados que vocês tiveram acesso aí durante todo o tempo, mostrar que a família continua e sempre continuará sendo importante. Vale a pena. Vale, né, Paulo? Vale a pena, e aquele que tem um pensamento diferente disso poderia se dar o prazer de experimentar ter uma família estruturada, que vai ver que vale a pena. Vale a pena. E ainda que alguém esteja com a família um pouco desarrumada, não desista, né? Tem jeito. Não desista, principalmente você que tem Deus, né? Esteja aí colocando tudo diante do Senhor, aprendendo e reaprendendo a melhor forma de manter a família de pé. Graças a Deus. Então vamos ficando por aqui. Amém. Terça que vem tem mais, 8 horas, episódio novo, inédito. Não deixe de sugerir os temas, mande aí pra gente, né? Deixe nos comentários, faça isso e a gente vai usar a sua sugestão para novos temas aqui. Deus abençoe vocês. Lembrando a nossa igreja aí de Pregar, igual Ricardo Quitete 137, Parque Jockey Clube, Campos dos Goitacazes, cultos quintas, 19h30 e domingo às 19 horas. Não está inscrito ainda no YouTube, no nosso canal? Se inscreva, ative notificações, mande para as pessoas que não conhecem, mas que precisam de um canal e instrumento para abençoar a vida delas. Diga para elas, se inscreva no canal aí dessa igreja aí que você vai ser abençoado, com certeza. Eu estou sendo abençoado. Você é instrumento para nos ajudar a alcançar mais pessoas e cada vez mais levarmos a palavra do Senhor e uma mensagem de vida, uma palavra de vida, falar de vida e de verdade. Nosso apoio também do Instituto Evolver, Instituto de Educação. Você tem cursos profissionalizantes, supletivo em 45 dias, é isso, Paulo? 45 dias. Mas o que a gente tem lá? Diga aí, você a gente só não conhece tudo. A gente só não conta a parte difícil, né? 45 dias não é para todos. Mas quem pode quer, ser em consegue 45 dias. Tem os critérios para ser em 45 dias, mas vamos dizer que o mais difícil é 6 meses. Sim, então, olha que maravilha. Né, você que já passou do seu tempo deveria já estar com o seu ensino médio e não tem, você ainda tem condição de ter, e isso já se mostra nas pesquisas que você consegue um salário melhor, uma vaga de emprego mais qualificada. Precisa de uma formação profissional. Você tem lá o curso profissionalizante, você tem curso técnico, você tem graduação, pós-graduação, chega para perto lá que a gente tem muita coisa. Dá para conseguir tudo isso também, como as pessoas dizem hoje, né? Online ou só presencial? Online, você faz... Alguns cursos são presenciais, outros semipresenciais, mas uma grande parte são online e você consegue fazer da sua casa, né? No seu tempo. Não tem desculpa. Que maravilha. Gente querida, além de graduação, pós-graduação também? Pós-graduação também. Que maravilha. Então você... Lato sensu. Você que está precisando... MBA também. Você que está precisando, e eu acho que todos nós devemos querer e precisar para crescer. Instituto de Educação Evolver, telefone lá, Paulo. 22 999 44 6200. Rua Barão de Miracema, 461 Centro, Campos dos Goitacazes. Tá bom, gente? A vocês que estiveram conosco, Deus abençoe, compartilhe aí quando terminar e sejam muito abençoados. Terça que vem tem mais, estaremos juntos para a glória de Deus.
Gente, eu não tenho como dizer a minha alegria de estar com vocês. Deus abençoe. Foi bom Amém. demais. Foi ótimo. Acho que também uma das melhores coisas foi o café com leite, o chazinho aqui também foi muito Chazinho. Isso bom. aí. Né? Canequinha especial. Maravilha. Canequinha qualquer hora vai poder estar à venda aí. Daqui a pouco quem quiser procura a gente, né? A gente Muito dá um jeito para bonita. vocês. Abraço, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz.